Olá pessoal, professor Wilson de volta aqui na concurseria para tratar de acentuação gráfica, assunto show de bola, assunto decoreba e assunto que aparece sempre nas provas e usas na tua vida também. Então, faz favor, né? Aprende. Então vamos lá, pessoal. Acentuação gráfica, olha aí, coisa mais amor. Primeira coisa, a preocupação com a vogal tônica, sílaba tônica. Por que eu coloquei vogal tônica? A gente sempre fala de sílaba tônica, mas antes de eu falar de sílaba tônica, eu tenho que me preocupar com vogal tônica. Eu vou te explicar o que significa isso, qual é a diferença, tá? Primeiramente, então, dá uma olhada nas palavras aqui. Deixa eu marcar. Olha lá. Como é que eu identifico essa vogal tônica para depois me preocupar com a sílaba tônica? Cada palavra na língua portuguesa tem apenas uma vogal tônica, somente uma, certo? Então, eu vou dar uma espichadinha na vogal na hora da fala, pronuncio na velocidade normal e dou uma espichadinha. Se desconfigurar a palavra, não é ali, certo? Só cuidado, não fala pausadamente. Se falar pausadamente, tu vai ficar com todas iguais. Ó. Lâmpada, livro, abacaxi. Assim não funciona, tá? Velocidade normal. Lâmpada, ó, lâmpada. Não precisa falar alto, mais intenso. Não, só dá uma espichada. Ó. Lâmpada, livro, abacaxi. Opa, não. Abacaxi, não. Abacaxi, não. Abacaxi, ó, abacaxi. É no I. É no I aqui, ó, livro, não é livrou. E aqui, lâmpada. Ah, mas já tem um acento. Sim, mas se eu tenho que acentuar, eu tenho que identificar isso. Uma coisa é a acentuação tônica. Todas as palavras têm uma acentuação tônica. Uma vogal tônica, uma sílaba tônica. Se ela vai ser ou não acentuada, é uma questão de regra. Daí alguém inventou uma regra e essa regra é que dá conta disso, certo? Agora, a vogal tônica faz parte do funcionamento da língua. Então dá uma olhada aqui. O país está em crise, os pais estão em casa. Ninguém se atrapalharia para ler essas frases, embora não houvesse aqui o acento, certo? O cara vai olhar assim, não, mas tem um erro ali. Não, não, eu deixei sem o acento para dar conta do recado que eu quero passar para vocês aqui, tá? Então dá uma olhada. As duas palavras são fisicamente idênticas, olhem ali, tá? Mas há uma diferença entre elas. Qual é? Nananina não, acento não. Olha lá, ó. Eu não coloquei acento. Ah, então não é o acento. Há uma outra diferença. Qual é a diferença? A vogal tônica. O país está em crise. Vogal tônica é o I. Os pais estão em casa. Vogal tônica, o A. Isso vai dar diferença. Por quê? Porque aqui, ó, o país, país, vai formar um hiato, certo? E aqui, qual é a sílaba tônica dessa aqui? É is, o que vai determinar o acento, certo? Ó, agora aqui embaixo, os pais estão em crise. Vogal tônica é o A. Qual é a sílaba tônica? Não ouvi. Pai, pais ou pá? Cuidado. Aqui vai formar um ditongo, certo? Isso significa que a sílaba tônica é a palavra toda, ela é uma palavra monossilábica. Aqui é vogal, ó, e aqui é uma semivogal. Eu não posso dividir. Por isso que a sílaba tônica desta aqui não é o pá, é a palavra toda, certo? Então fiquem ligados. O acento realmente vai existir aqui. Olha ali, ó, coisa mais amor, mas é porque existe uma regrinha que determina isso, certo? Que é no is, tá bom? Muito bem, queridos. Vamos apagar essa caquinha que eu fiz aqui e vamos adiante. Muito bem. Com relação à posição da sílaba tônica, as palavras se dividem em monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Muito bem. Só vão ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas se houver a divisão, tá? Uma sílaba, como é o caso de pais, ela é monossilábica, monossílaba, não há divisão, não pode ser uma oxítona não pode ser uma monossílaba, vice-versa. Então, cuidado com isso.
Ah, mas é óbvio. Não, não é óbvio não. As pessoas perguntam porque acabam se confundindo com isso. Isso aqui está ligado também às regras de acentuação, tá? Monossílaba, oxítona só a partir do momento em que divide, tá? Então, olha lá. São, pés, em, são palavras monossilábicas, independentemente do acento. Estou falando aqui dessa estruturação, tá? Oxítonas, aquelas que têm a última sílaba tônica, certo? Então, olha aqui, dá uma olhada, ó. Maracujá, não importa o tamanho da palavra, não importa se ela tem acento ou não, ela vai ser uma oxítona. Abacaxi, a última sílaba é o xi, que é o i, né? A vogal tônica, a sílaba tônica no xi. Você, o e, aqui a sílaba. Urubu, aqui a vogal, a sílaba, certo? Então, cuidado, tá, gente? Para não se atrapalhar. Deixa eu apagar nossa caquinha aqui. E vamos adiante. Olha lá. Paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Safari. Não é safado, safari. Também seria paroxítona, né? Safari, sabonete, no E, vai formar o NE, tulipa, caráter. O problema todo ali é daquela questão da vogal tônica, da sílaba, quando nós temos encontros vocálicos, né? O que fazer com os encontros? Se é um ditongo, se é um tritongo, se é um hiato, como é que a coisa acontece? Ali é que é o problema. Ah, então, muitas vezes pode dar aí uma falta de entendimento da pronúncia, um desconhecimento da pronúncia, faz com que a gente tenha um problema, tá? Bem sério aí. Depois, queridos, proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica, quilômetro, histórico, tônico, certo? Aí tem a ver com a acentuação, a determinação de acentuação, é outra história. O fato é que não existe em português também nenhuma palavra que tenha antes da antepenúltima sílaba, tonicidade, certo? Não existe. Isso é um detalhe bem importante. Inclusive, algumas palavras, quando pluralizam, acabam mudando a posição da sílaba tônica em virtude disso. Fica uma palavra até estranha, porque não há como colocar uma tonicidade numa sílaba anterior à antepenúltima, tá bom? Muito bem, queridos. Agora, as regras de acentuação. Monossílabos tônicos e átonos. Talvez ele dê um tempo. Seu segredo sei de cor. Olha que lindo assim. Parece tudo igual, mas percebam. Qual é a diferença entre o monossílabo átono e o monossílabo tônico? Para a regra de acentuação, isso faz diferença. Porque só serão acentuados os monossílabos tônicos. Os átonos, não. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Talvez ele dê um tempo. Seus segredos eu sei de cor. Ó, quando ele é átono, ele se funde com a palavra seguinte. E esse E, inclusive, tem um som semelhante a um I, ó. De cor. Eu não consigo colocar esse D semelhante a um I aqui. Talvez ele de um tempo. Não tem sentido, ó. Tá? O D caberia aqui, mas o D não. Então, esse é tônico. Mas eu estou vendo tem acento. Sim, mas se fosse o caso de avaliar se ele é tônico ou não, se tem que acentuá-lo ou não. Tá? Essa é a jogada. Tá? Então, é dessa forma que eu vejo. Se ele é tônico, ele não se funde com a palavra seguinte. Aí a pronúncia de um depois do outro. Talvez ele dê um e aqui de cor. Ó, fez isso de um jeito, ó, de um. Tanto que vira um dum. E aqui não tem como virar um dum. Certo? Coloquei mais um exemplinho para vocês aqui. Olha que legal. Sei que há solução. Sei que a solução é essa. Sei que há solução. Sei que há solução. Sei que há solução. E aqui, sei que há solução. Sei que há sou. Que há sou. Parece uma palavra só, inclusive, ó. Que há sou. Que há sou. Esse átono e se funde com a próxima, ó. Que há solução. Tá? Então, esse a, que é aqui um artigo, é átono. E aqui é tônico. Então, vamos colocar aqui, né? Ó. Tônico. E aqui, átono, certo? Ficou clara essa diferença? Isso aqui é muito importante. Tá? Às vezes a questão aborda só a identificação dos tônicos. É a maneira de perceber isso, é testando, tá? Tem outro jeito, não. Muito bem, queridos. Adelante. Olha só. Agora, quando é que eu acentuo os monossílabos tônicos? Aqueles tônicos que serão acentuados têm esta terminação, terminados em A, E, O. O Szinho pode acompanhar ou não, ou seja, seguido de S ou não, tá? Então, olha lá. Pá,
paz, cá, lá, chá. Então, vejam que eu tenho, se colocar essa palavra dentro de um contexto, vamos ver que ela não vai se fundir com a palavra seguinte. Terminados em E, fé, ré, pé, crê, vê, né? Que os verbos, ó, depois a gente vai falar da leda no finalzinho, vou apresentar para vocês a leda. Tá? Terminados em O, nó, só, pó, nós. Tá? Então, bem facilzinho, sem nenhum drama aqui. Bem, tirar a nossa caquinha também de novo. O cara faz só caca no negócio, que coisa. Olha lá. Oxítonas. Olha só que legal. Oxítonas e monossílabas são comadres. Entre elas ali está tudo bem. As oxítonas utilizam, então, a mesma terminação. A, E, O. Só que, não se esqueçam, oxítonas a partir da divisão. Tem que haver pelo menos 2 sílabas para que a última seja tônica. Então, eu tenho uma oxítona. Sofá, Amapá, café, você, cipó, após. Agora, olha o que tem aqui. Além das terminações idênticas às monossílabas, eu tenho aqui o nhen. Esse nhen aqui é muito importante, tá? Quem é que é a detentora do nhen? A oxítona é a detentora do nhen. Fica ligado que eu vou ter que falar disso aqui depois, tá? Então, ninguém, parabéns, armazém, por isso que nós temos acento nestas palavras. Bom? Muito bem, queridos. Agora, as paroxítonas. Só que a relação entre oxítonas e paroxítonas não é nada boa, não. Tá? Que o que existe lá nas oxítonas não pode haver aqui nas paroxítonas e vice-versa. Tá? Aqui existe uma coisa que é um caso de, olha aqui, ó, é um caso de morte. É um caso de morte. Oh, que horror. Olha lá. Entre oxítonas e paroxítonas, nós temos um caso de morte. Ou seja, entre elas, se houver a mesma terminação da morte. Tá? Vamos voltar a esse assunto aqui. Então, vamos lá. Quando eu acentuo as paroxítonas, quando terminar em L, olha o palavrão aqui, ó, linurchão, olha que coisa feia, tá? Aqui eu coloquei entre parênteses porque esse S pode ou não estar. Aqui eu só coloquei menorzinho para ficar mais fácil a pronúncia, tá? O U sempre vem com Szinho aqui, tá? Não tem com apenas uma paroxítona. Então, olha lá, paroxítonas terminadas em L, em I, IS, N, US, R, X, ou ão. Cuidado, tá? Olha aqui, ó. Por que eu digo cuidado? Porque aqui é A. Aqui é A. Aqui é A. Não é A, é A, certo? Aqui é ão, não é O, é ão. Tá? Fui a mais. Aqui é O, certo? Então, fiquem ligados. Muito bem. Uns, PS de tom. Então, forma essa palavra, linurchão. É uma maneira de decorar. Existem muitos aí macetes, muitos bizus para decorar isso aqui. Um deles é este aí. Muito bem. Dócil. Olha lá, ó. Paroxítona terminada em L. Lápis, paroxítona terminada em is. Hífen, paroxítona terminada em N. Bônus. Us. Açúcar, R. Clímax, X. Orfã. Tá aqui, ó. Orfã. Tem 2 acentos? Não. Tem um acento e um sinal gráfico marcando a nasalização, som nasal. Tá? Orfão. Olha o ão ali. Álbum, uns, álbuns, fórceps e jockey. Aqui, este U não é pronunciado. Entre o Q e o U, nós temos um dígrafo. O que conta é este ditongo decrescente aqui. Tá? Então, eu tenho aqui uma vogal e uma semivogal. E isso aqui é um dígrafo, porque o dígrafo não conta. Tá? Então, tá ali. Terminação em ditongo. Certo, queridos? Muito bem. Tá, e a história do caso de morte? O que é isso? Vem comigo. Olha lá. Interessante. Dá uma olhada aqui. Hífen, certo? Aqui. Pólen. Tem acento. Elétron.
têm acento, tá bom? Todas elas têm acento. Qual a razão do acento? Paroxítonas terminadas em N. Olha ali, ó. Coisa mais amor, muito facinho. Beleza. Agora pluraliza estas palavras. Tá? I, fens, pólens, elétrons. Muito bem. Ela deixa de ser, no plural, ela deixa de ser uma paroxítona? Nananina, não deixa não, tá? Pólens, continua sendo paroxítona, elétrons, continua sendo paroxítona. Mas há um detalhe importantíssimo. Quem é a detentora aqui do nhenhenhen? O que esse nhenhen, em que situação o nhenhen determina a acentuação? Somente nas oxítonas. Olha o que eu tenho aqui no finalzinho, quando eu pluralizei, eu passei a ter um ENS. E passei a ter uma paroxítona terminada em ENS. O nhenhenhen das oxítonas. Portanto, o que morreu aqui? Morreu o acento. Perdeu o acento. Ou seja, morte do acento. Olha ali, coisa mais amor. Não é coisa mais amor, né? Morreu. Aqui, perdeu o acento. Certinho? Muito bem. Agora dá uma olhada em elétrons. Nós temos o mesmo comportamento em elétrons? Temos? Dá uma olhada aqui, com calma. O problema é o E ali, ó. Ens. Aqui não tem ens, é ons. Não choca. Houve um choque de regras ali. Aqui não houve choque de regras, portanto, permanece acentuada. Então, se vocês quiserem colocar aqui, junto às terminações, tá? Ons, podem colocar, tá? Aqui pode, continua acentuada. Continua acentuada. Olha aí. Muito bem, coisa mais amor, muito facinho, né? Certo, queridos? Muito bem, e depois, por último, as proparoxítonas. Proparoxítonas todas são acentuadas, desde que eu saiba, obviamente, a pronúncia, né? Senão, eu posso ter alguns probleminhas aí na acentuação, tá? Olha só, o que eu quero dizer com isso? Alguns detalhes são importantes aqui. Fábrica, médico, fotógrafo. Já vi que estão abordando isso, tá? Se eu retirar o acento, eu continuo, a palavra continua existindo na língua portuguesa? Sim. Fábrica. Isso aqui é uma forma verbal. Ele fabrica. Ele fabrica. Médico. Eu medico, o verbo medicar. Fotógrafo. Eu fotografo, o verbo fotografar. Então, fiquem atentos, tá bom? Isso aqui, fica ligado que é importante. Bom, agora eu coloquei algumas palavrinhas aqui ao lado para chamar a atenção a alguns detalhes, tá? Olha aqui, ó. O que diz aqui? Como? Nananina não. Catéter não. De acordo com a norma culta, com a tia Norminha é catéter. É o último aqui que é tônico, ela é uma oxítona. E aqui, filântropo? Nananina não. Filantropo, esse O aqui do tro, sílaba tônica, aqui ela é uma paroxítona. Então não pode acentuar, não tem acento. Aqui, gratuito, é o que a gente ouve pra caramba, né? Gratuito. Não, a tonicidade, a vogal tônica é o U e vai formar um ditongo, é gratuito. Se fosse gratuito, teria acento pela regra, blá, 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 mas não, tá? É no U, vogal tônica, U, forma de tongo, tá? Paroxítona. E aqui, não é maquinário, é a maquinaria, é uma palavra feminina, a vogal tônica é o I, vai formar um hiato
aqui. Maquinaria, certo? Maquinaria, o I é tônico, o A também é uma paroxítona, mas a divisão ali, tá? Recorde, a gente ouve na TV pra caramba, mas é recorde, é o O, não é aqui, senão teria acento, seria uma proparoxítona, né? Mas ela é uma paroxítona. E a rúbrica, coloca a tua rúbrica. Não, criatura, é a rubrica, é a vogal tônica, é o I, forma a sílaba no BRI. É uma paroxítona. Olha aí, coisa amor, mais amor, não vais errar mais isso aqui. Certo, queridos? Próxima aula, continuaremos com acentuação gráfica.